Olá pessoal, tudo bem? Hoje nosso vídeo vai tratar de algo que eu já mencionei no canal, já falei em outros vídeos, né? Já citei cenas, diretores, grandes atores, grandes títulos do cinema, mas nunca havia dedicado um vídeo, né, especialmente para tratar de cinema, para tratar de filmes. Mando aí uma saudação especial ao João Vitor, um dos nossos mais assíduos espectadores, que já me pediu não uma nem duas vezes para que eu falasse de cinema. Então eu falei em alguns vídeos, né? Já fiz analogias e também naqueles vídeos das perguntas, várias perguntas com respostas mais curtas, eu também já falei de cinema, falei dos meus filmes favoritos, dos meus atores e etc. Então o tema que eu escolhi hoje foi para tratar de música no cinema. Esse título do vídeo que vocês veem aí, né? Qual o maior videoclipe do cinema? Eu vou tentar explicar o conceito de videoclipe que eu vou abordar aqui e principalmente como que nós vamos chegar na escolha do maior. Então eu acho que a música dentro do cinema, dos filmes, das cenas específicas, é primordial. Pode alterar totalmente a tua visão sobre aquela cena, pode te dar alguma coisa muito especial só de ver aquela cena com aquela música. Sem a música seria outra coisa, com outro tipo de música seria diferente. Um exemplo interessante, o filme Uma Linda Mulher, famoso, né? Pretty Woman, com Julia Roberts e Richard Gere, ficou um clássico, né? Praticamente um clipe, né? Aquela cena dela que ela começa a fazer as compras, tomar aquele banho de loja, mudar o cabelo e etc., tocando o Pretty Woman ao fundo. Porém, foi feita uma tentativa colocar ali, por exemplo, uma canção, uma música eletrônica, uma música mais pesada, assim, e a imagem, a leitura que a maioria das pessoas teve ao ver com essa trilha sonora diferente foi de que se tratava de alguém compulsivo por compras, alguém, né, ali num momento muito difícil, que as compras eram quase que assim aquele momento de alucinação, de drogas e etc. Então por aí você vê como pode influir. Quando eu citei os meus filmes preferidos, né, eu citei que são os três: Poderoso Chefão, A Paixão de Cristo e A Outra História Americana. Eu acho que um dos maiores trunfos, na verdade, que poucas pessoas lembram da Paixão de Cristo por esse aspecto, é da música, né, da trilha sonora que acompanha o filme. Dá o tom de uma forma muito especial e é impressionante a música daquele filme, a trilha sonora daquele filme. Então fica a dica para vocês tentarem ver algumas cenas, especialmente, por exemplo, aquela cena em que o Cristo está torturado e a Maria, né, a mãe dele, pede um pano para ir limpar, na verdade, o sangue do chão, não para enxugá-lo ou qualquer coisa assim. Como a música conduziu aquele filme é muito, muito impressionante. E o Poderoso Chefão da mesma forma. A Outra História Americana não tem tanto, mas o Poderoso Chefão também, né? A famosa canção é totalmente associada, mas ainda assim não chega no que eu quero falar. Esse exemplo da Julia Roberts seria um, com certeza. Mas o que eu quero definir como videoclipe? Canções majoritariamente já feitas, que já existiam, que já tiveram seu sucesso e seu propósito, foram inseridas num determinado filme, e uma cena percorrida desse filme, com aquela música ao fundo, traz algo e se torna um símbolo muito grande. Como eu disse, normalmente a maioria desses casos que eu vou citar são de canções que já pré-existiam, mas tem alguns casos de canções que foram feitas para o filme, criadas, compostas para o filme, para o personagem, para uma cena. O primeiro exemplo que eu cito nesse sentido de canção criada é Streets of Philadelphia, né, de Bruce Springsteen, do filme Filadélfia, que é um dos meus preferidos também, né, uma lista grande, mas é um dos filmes que eu mais gosto e talvez, na minha opinião, na verdade, a melhor atuação do Tom Hanks. Ele ganhou o Oscar por esse e ganhou por Forrest Gump já no ano seguinte. Acho que é o único a fazer um bicampeonato de Oscar e eu acredito que certamente, embora todo mundo lembre do Forrest Gump, da atuação dele por Forrest Gump, eu acho que essa da Filadélfia é muito mais simbólica e, enfim. É uma cena que ficou muito marcante, né? As ruas da Filadélfia, aquela música tocando, então é muito importante. Os outros casos dá para citar N, esse de Pretty Woman é um dos mais simbólicos, mas o Tarantino acho que é o cara que levou isso ao máximo, aperfeiçoou isso, né? Então todo filme do Tarantino tem uma trilha sonora especialíssima, né? Você pega o CD do Pulp Fiction,
é fantástico, né? Uma trilha sonora e tanto. E algumas cenas que ele consegue inserir a música são eternas, né? Aquela cena do John Travolta dançando com a Uma Thurman é um espetáculo, inclusive foi a minha valsa de casamento, por exemplo. Entre outras tantas situações. Stuck in the Middle with You, do Cães de Aluguel, é uma das mais fantásticas. No Django Livre, I Got a Name, né? O Jamie Foxx cavalgando nas montanhas e tocando aquela música de Jim Croce. Então ele é um cara que conseguiu aperfeiçoar isso, levar a um patamar muito grande. Mas ainda assim, por mais que todos nós lembremos de tal música no filme, legal, ficou bonito, ainda assim elas não transpuseram o cinema, elas não chegaram num patamar que é o que eu quero trazer para vocês aqui. Me ocorrem alguns exemplos muito, muito bons. Por exemplo, de Raindrops Keep Falling on My Head, de Burt Bacharach. Vocês veem a imagem aí. É uma genial. A cena do filme apenas é isso. Catherine Ross e Paul Newman, uma bicicleta ali na fazenda e tocando essa música. Então, literalmente é um videoclipe, né? E é muito marcante. Porém, ainda, embora já tenha sido citada, replicada em outros filmes, em várias situações, ainda não chegou no patamar que eu quero falar para vocês. Outro exemplo é Ferris Bueller Day Off, né? Curtindo a Vida Doidado, aquela cena que ele canta Twist and Shout no meio lá do desfile, da parade. Aquilo é antológico, todo mundo lembra daquilo. Porém, é um caso interessante pelo seguinte: a música é maior ainda do que o filme, maior do que a cena, então, por ser dos Beatles também. Então, por mais que as pessoas lembrem muito, ainda a primeira associação a Twist and Shout é os Beatles cantando e tocando, e mais do que até esse filme, né? Mas é um grande exemplo, sem dúvida. Mas aí vamos elevando então a barra para chegar naquilo que eu quero definir para vocês. Eu pensei em 4 situações, né? Vou citar 2 como menções honrosas, que chegam quase lá, e outras 2 para nós definirmos a principal. 2 que me ocorrem são de canções, na verdade, de músicas clássicas, músicas eruditas, né? Que foram utilizadas no cinema. Começo com o filme 2001, Uma Odisseia no Espaço. Eu poderia citar inclusive aquela famosa canção, a famosa música, né? Assim Falava Zaratustra, também de Richard Strauss, que é aquela cena em que o macaco, né, descobre uma ossada e começa a quebrar, e aquela canção pam, tan, 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 pam, 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 pam. Desculpem aí as onomatopeias, mas é para vocês pelo menos lembrarem, vocês veem a imagem também aí. É uma que também transcendeu. Mas nesse próprio filme, talvez a mais simbólica de todas, das canções do uso da música clássica com uma cena e como isso virou para o imaginário popular, é a da valsa, né, de Richard Strauss, naquela cena em que o personagem está no avião, ele adormece e a caneta sai da mão dele e começa a viajar. Então fica tan, 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 e aquela caneta voando até que vem a aeromoça, enfim, e pega ali a caneta e pronto, terminou. Essa cena e essa valsa, né, elas estão no imaginário popular, né? E inclusive cito aí uma imagem icônica dos Simpsons, né? Vocês veem a foto, porque não dá para pôr o vídeo aí, um determinado episódio dos Simpsons em que o Homer vai para o espaço e ele tem a brilhante ideia lá dentro da cabine, né, de abrir um pacote de batata frita, e óbvio que acontece, né? E aí o Homer diz, não, eu consigo dar conta, eu consigo dar um jeito nisso aí, e vai comendo as batatinhas, né? E é o mesmo som do tararara, crack, 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 crack. Então o crunch do Homer vai junto com a música. E essa cena, como eu falei, ela é muito replicada, já foi usada em comerciais, e as pessoas lembram, né, desse ritmo da valsa, fazer as coisas lentamente, fazer as coisas aos pouquinhos. Então tem filmes, por exemplo, não vou saber citar um agora, mas os filmes mais série B, assim, né,
em que, sei lá, uma cena, a moça limpando a casa e começa a tocar música e ela vai limpando, ou um homem está se arrumando, ou até mesmo vai se preparar para matar alguém. Tem cenas assim que durante a preparação da pessoa toca essa valsa e está no imaginário, né? Eu acho que essa é uma das mais importantes. E a outra que eu cito também de música erudita, de Richard Wagner, a Cavalgada das Valquírias, no filme Apocalipse Now. Aquela cena em que de repente está tudo calmo e vem, os helicópteros começam a avançar tocando e de repente os helicópteros começam a atirar e arrebentar lá com aquela localidade lá. Essa cena foi também muitíssimo replicada em desenhos animados, em outros filmes, série B, como eu falei. N vezes você vai ver isso, essa citação, ou quando aparece um helicóptero, ou quando tem uma fuga, ou quando alguém, enfim, quando alguém está invadindo algum local. Pode ser uma cena cômica, né, usada de forma cômica, pode ser uma coisa mais pesada, mas geralmente é uma menção a essa cena. Então realmente ficou no imaginário e também acho que em comerciais de TV já apareceu. Mas para nós chegarmos então nas duas maiores, e dessas duas eu vou separar aí para vocês, tem a ver também de alguma forma com o esporte, né? Porque são dois filmes que dialogam com um deles esportivo mesmo, o outro com a ideia de liberdade, a ideia das motos, né? De estar rompendo, então a sensação que traz, né? A motocicleta, enfim. Então as duas cenas que nós deixamos para o final e que são, a minha visão, os dois maiores videoclipes da história do cinema é Easy Rider, Sem Destino, e Rocky Balboa, Rocky o Lutador, o primeiro filme. Certamente quando eu falei do Rocky e de Easy Rider você já deve ter lembrado quais sejam as canções, né? Do Easy Rider, a cena de abertura, né, começa ali em silêncio, eles arrumando as motos e partem. Quando eles entram ali na estrada, começa a tocar Born to Be Wild. Então, essa cena, ela se tornou parte de propaganda. Tinha uma marca de cigarro, não me lembro se era Hollywood, alguma coisa assim, nos anos 90, em que você associava, né, o cara na moto e tocando essa música. Então todo mundo, de fato, consegue, ao ouvir essa canção, a primeira coisa que vai pensar é em moto, é em estrada, é em passeio, é em liberdade, enfim, explorar. Mais do que pensar no Steppenwolf, que é uma banda muito importante, que é considerado aí um dos primórdios do heavy metal, um dos contribuidores para o heavy metal, essa música. Também você vai pensar em videogames, né? Rock and Roll Racing, um clássico aí dos videogames, tinha essa música. Mas a primeira associação de fato que vem quando você ouve essa música é alguém de moto, alguém na estrada, liberdade. Você associa já a música sem que nada tenha a ver de fato na concepção do Steppenwolf, né? Essa canção não foi feita para moto ou para qualquer coisa. Mas a canção é de 67, o filme é de 69, então a proximidade e a genialidade do diretor, cujo nome agora não estou lembrando, mas é um filme fantástico com Dennis Hopper, Peter Fonda como os principais e também o Jack Nicholson, sua primeira grande aparição aí no cinema é nesse filme. Então essa é muito forte. Certamente Rocky o Lutador vem na sequência. A diferença entre as duas é que, de fato, a canção do Rocky foi feita, né, pro filme, Gonna Fly Now, inclusive ganhou o Oscar de melhor canção original, né? Então há uma diferençazinha, que uma música pré-existente e outra música composta. Então poderíamos decretar um empate técnico nesse sentido. O maior videoclipe de canção original é esse do Rocky Lutador, o maior videoclipe de canção já pré-existente é Born to Be Wild, né, de Easy Rider. Mas o meu voto vai pro Rocky Lutador. Porque você tem vídeos, inclusive tem um vídeo muito legal no YouTube, já antigo, né? Um ratinho fazendo que na verdade, inclusive, já fazendo uma correçãozinha. O Rocky também ficou muito marcante pela música do terceiro filme, Eye of the Tiger, né? Que é esse tan. Inclusive era usado nas chamadas de boxe nos anos 90.
mas o parará, né, e a pessoa comemorando, subindo as escadas, e enfim, nas academias foi utilizado. Então toda vez que alguém escuta essa música já pensa em academia, em treinamento, em corrida, em, em comemoração. Todo mundo quer imitar o rock, então também de novo propagandas N já usaram, é, outras repetições de filmes, repetições de desenhos animados também evocaram essa cena. Então eu acredito que de fato a maior conjunção música, vídeo dentro do cinema, dentro inserido num filme, inserido num contexto em que a música realmente dialogue com a cena e com os personagens, são essas duas, mas acho que a do Rock Lutador é um pouquinho maior ainda. E de fato é extremamente inspirador, né? Por mais que você não seja esportista ou que você não esteja numa academia, que você não esteja correndo, é uma música que tem uma coisa diferente que traz para você essa ideia de você se empolgar com alguma coisa, de você querer ser melhor em alguma coisa que você esteja fazendo. Então, o maior videoclipe da história do cinema é de Rock o Lutador, a canção Gonna Fly Now, em que ele começa a se preparar para a luta, então ele vai correndo ao longo da cidade, as pessoas incentivam ele, até que ele sobe lá naquelas escadarias famosas da Filadélfia. Então, quantas e quantas viagens você vê aí no Facebook, as pessoas postando, posta lá, então até nisso também acaba superando um pouquinho aí o Easy Rider, que também é antológico, e fica a dica para vocês desses filmes aí, caso vocês não tenham assistido. Mesmo que você não tenha visto esses filmes, certamente essas cenas você vai reconhecê-las, porque elas estão de fato no imaginário popular. Beleza, pessoal? Um abraço a todos.